nossa gratidão nessa noite, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor continuará a fazer, pela sua presença, que nós podemos já perceber neste lugar, e pela sua presença que continuará a ser derramada sobre este lugar. Eu quero te apresentar os dízimos e as ofertas do teu povo. Que o Senhor os abençoe de uma forma poderosa, aqueles que estão de perto, aqueles que abençoam esse ministério do longe, que as bênçãos do Senhor possam alcançá-las de uma forma poderosa. Também oro pela vida do teu servo, Senhor, que está aqui nessa noite, para ministrar os nossos corações diante da sua presença. Senhor, eu oro para que o Senhor revista ele nesse momento, para que o Senhor cumpra ele debaixo do sangue poderoso de Jesus, para que o Senhor ajude a ele a entregar tudo aquilo que o Senhor confiou a ele nessa noite. Pai, enquanto ele estiver aqui, visita, Senhor, a pastora Rosana, visita o prêmio, visita o ministério do teu filho. Abençoe de uma forma poderosa, Senhor, tudo aquilo que a mão dele tocar, o Senhor possa prosperar, o Senhor possa dar frutos para a sua glória. Deus, é o que eu te peço como a sua igreja, e a igreja que crê em nome de Jesus diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui nesta noite com essa amada igreja. Uma responsabilidade imensa estar aqui pregando em um culto de Santa Ceia, que para alguns é um culto normal, mas nós sabemos que é um culto que vai além. Trago um abraço também da pastora Rosana, toda a igreja. E o Senhor me deu essa palavra, a qual eu quero compartilhar com vocês nesta noite, hoje pela manhã, que está lá no livro do profeta Ezequiel. Prometo que não vou demorar, daqui para minha noite a gente está. Ezequiel, capítulo 37. E quando a pastora Cláudia, ela falou comigo ontem para eu estar aqui hoje, é a pergunta que eu sempre faço ao Senhor: Senhor, o que é que eu vou pregar? A segunda pergunta é: Senhor, o que é que a tua igreja necessita? E ontem o dia todo o Senhor não falou nada comigo, minha pastora. E às vezes a gente fica aflito: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra. E hoje, indo para o trabalho, Deus ele falou algo comigo: o seguinte: profetizar no vale dos outros é fácil. O difícil é eu profetizar no meu vale. E vamos fazer a leitura da palavra. Eu creio que todos já conhecem essa palavra. E veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs em meio a um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar em redor deles. Eu vi que eram muito numerosos, e sobre a face do vale estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ou poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz
o Senhor a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne. Desculpe, e porei sobre vós, e vos estenderei pele, e em vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou Deus. Até aí. Amados e queridos irmãos, Ezequiel, o Senhor ele pega o profeta Ezequiel e leva Ezequiel ao meio de um vale. E quando o Senhor nos permite entrar no meio de um vale, a primeira pergunta que nós fazemos é: Senhor, por que o Senhor me colocou esse vale? Ou por que, Senhor, eu estou sobre esse vale? Mas a maioria das perguntas, a gente não pergunta: Senhor, o porquê o Senhor está permitindo o vale? Veja bem que o Senhor ele faz Ezequiel andar pelo vale e faz Ezequiel enxergar o problema que está no meio do vale. E muitas vezes a gente fica focado em querer sair do vale, mas não entende que o Senhor nos leva para o meio do vale. É para usar a minha e a sua fé para profetizar. Porque eu chegar aqui e profetizar para a igreja e dizer: igreja, vocês irão receber uma bênção financeira, é fácil. Eu digo por causa própria. Quantas vezes o Senhor me usou para dizer que a igreja iria receber uma provisão de Deus? E eu estou necessitando da provisão de Deus. E ainda por cima vem gente, minha pastora, testemunhar, dizer: bispo, o Senhor pregou sobre a provisão e Deus proveu. E eu dizer: Deus e eu nada. Que mistério é esse? Quantas vezes eu creio que meus pastores já fizeram isso, Deus já usou. É você profetizar cura e você está precisando ser curado. É Deus usar você para estancar o sangue, o sangramento de alguém, e você está sangrando por dentro. Entenda, Deus ele nos leva no vale primeiro para nos ensinar. Nos ensinar o que, bispo? A não olhar com os olhos naturais, mas olhar com os olhos da fé. Veja a pergunta de Deus para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Eu não sei qual é o vale que você tem passado ou está passando. Mas muitas vezes, se eu perguntar: será que pode haver milagre no meio desse vale? Muitas vezes o nosso olhar natural está dizendo: não tem como, não dá. Olha, eu estou vendo a situação, o mar está revolto. Aí eu falando com Deus: Senhor, eu quero a mensagem completa, não me dê a mensagem pela metade não. Que às vezes o Senhor fala assim: ó, me dá uns ganchos e eu que tenho que me virar para estudar. Jesus, ele chega no lago de Genezaré e Pedro ele está voltando de uma pescaria frustrada. Jesus ele entra no barco de Pedro e pede o barco de Pedro emprestado, dizendo: Pedro, me empresta, eu preciso pregar. Pedro volta para dentro do barco e começa a pregação de Jesus. No final da pregação, o Senhor fala com ele: Pedro, voltemos para o alto mar.
fracassou. É voltar para um lugar onde a gente tentou e não deu certo. Veja que Pedro vai falar com o Senhor: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas tem uma vírgula nisso. Pedro ele vai dizer: mas sobre a tua palavra. Sabe o que é isso, igreja? Preste atenção aqui. O Senhor ele já tem uma palavra liberada sobre a mim e sobre a sua vida. E muitas vezes o que o Senhor quer é que a gente pegue essa palavra que já foi liberada sobre a mim e sobre a sua vida e diga: Senhor, sobre a sua palavra, sobre a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu não sarei, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou sair dessa situação. E o Senhor ele quer que muitas vezes a gente tenha a ousadia de determinar coisas que para o mundo parece loucura. Aí, meu pastor Isaías, há quase 3 meses atrás eu vim fazer uma entrevista aqui no condomínio, aqui no Garcia. Tinha eu e mais 5 candidatos. Eu fui o último a ser entrevistado. A ficha dos caras perto da minha. Eu disse: Senhor, eu não tenho condição de concorrer a essa vaga com os caras. Um tem 10 anos trabalhando em condomínio, outro tem 5 anos, eu só tenho 2 meses. Só que aí eu me lembrei que eu sou crente. Aí eu fiz assim: eu vou trabalhar aqui. Glória a Deus. E aí quando eu saí, eu peguei, olhei para o administrador e olhei para o síndico e disse: estou esperando a ligação de vocês dois, eu vou trabalhar aqui. Um olhou para a cara do outro e deu risada. Passou-se 40 dias e nada do meu telefone tocava. A gente é ser humano. Aí às vezes: Senhor, será que o que eu profetizei foi de mim mesmo, foi da carne ou foi do Senhor? E aí um belo dia, a qual o momento que eu estou dizendo de mim, ser humano, na minha cabeça: Senhor, é verdade, eu vou ter que procurar outra coisa. Eu recebo a mensagem: Tiago, você tem até amanhã Glória a Deus. para me entregar toda a sua documentação. Aleluia a Deus. Isso para eu começar dia 2 de agosto. Pense numa pessoa que o meu documento está tudo dentro do computador. Na hora nem consegui enxergar as pastas para poder mandar. Como eu falei no início, muitas vezes a gente profetizar no vale dos outros é fácil. É olhar para o irmão Davi e dizer: meu irmão, Deus é contigo. Vai na sua fé, vai na sua força. Mas por dentro eu estou todo destruído, estou todo bagaçado. Eu olho para mim e não vejo saída, não vejo situação. Irmãos, eu estou aqui para te dizer uma coisa: o primeiro que tem que acreditar e profetizar sobre a sua vida é você. Glória a Deus. Eu costumo dizer lá no ministério: ainda que ninguém acredite naquilo que você está profetizando, basta um. Se você crê, se você toma posse, amém. Às vezes é difícil você levantar a voz e dizer: Senhor, eu profetizo cura sobre a minha vida, eu profetizo libertação sobre o meu marido, sobre o meu filho. Glória a Deus. E hoje eu estava me lembrando, completaram 15 anos eu na presença do Senhor.
E quanto mais minha avó profetizava, minha pastora, meu neto vai ser pastor, mais eu ficava terrível. Não era de usar droga não, nem de roubar não, mas é de sair na sexta-feira e só aparecer na segunda-feira. Às vezes está dormindo de cachorro lamber a boca de tanto álcool que bebeu. De trabalhar a semana toda e pegar R$400, R$500 e largar todo no bar. E minha avó dizendo, meu neto vai ser pastor. E ela dizia, antes de eu morrer, eu vou ver meu neto pastor. E ela partiu para a glória e viu o neto pastor. Irmãos, eu não sei qual é o vale que você está, que você precisa se levantar para profetizar. Deus ele está perguntando, poderá esses ossos reviver? Poderá essa situação a qual você se encontra mudar o cenário? Mudar a posição? Será que pode o Senhor reverter toda a situação enquanto o homem está dizendo não tem mais jeito, não tem mais saída? Deus está dizendo, ei, eu tenho o controle de tudo sobre as minhas mãos. Ei, filho, profetiza, usa a sua boca, levanta a sua mão de profeta. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! E um dia minha esposa pregando essa mesma palavra, quando a gente termina a pregação aqui no Ferreira Santos, meu filho começa a dar uma crise alérgica. O menino começa a inchar, começa a faltar ar. Eu morando no Engenho Velho da Federação, saio da Federação e vou para o Engenho Velho. Pegar nebulizador, pegar antialérgico, pegar tudo que era remédio para o menino. Na época não estava tão barbudinho assim igual a Isaías, não. Tava a barba parecendo de muçulmano. Lá embaixo. E quem disse que os ônibus queriam parar para mim? Parecendo um doido. Saí do Engenho Velho da Federação para o Campo Santo andando. E quando eu chego lá, minha pastora, sabe? Às vezes a gente tem uma situação. Eu estou vendo meu filho bem, jogando no celular, e eu fiquei revoltado porque eu andei para buscar o remédio não ia precisar mais usar. Por quê? Porque a Barô pregou Ezequiel 37, e o próprio Deus fez. Você não profetiza. Não pregou? Não profetizar? Agora profetiza você sobre a vida dele. E eu assim parado, você está bem? Eu nunca vi um pai querer que o menino naquele momento usasse. A minha educação foi eu. Fiquei, andei, tudo isso agora não vai precisar usar o remédio? Igreja, o Senhor faz Ezequiel andar, reconhecer aonde é que está o problema. E muitas vezes a gente não quer reconhecer aonde é que está o fio do problema, para que a gente utilize desse recurso da nossa fé para o quê? Para profetizar sobre a nossa vida, para profetizar sobre a situação a qual você está passando. Veja bem, Ezequiel poderia dizer que não iria profetizar, mas Ezequiel ouve a voz do Senhor, e quando Ezequiel diz, Senhor, tu sabes, Ezequiel está dizendo, Senhor, o Senhor tem poder. O que o Senhor determinar no céu, isso acontece. A palavra do céu é liberada. Não profetize. É Deus dizendo, ei, a ordem no céu já foi dada. O decreto no céu já foi assinado. Agora use a sua boca de profeta. Use o seu dedo de profeta para profetizar.
Irmãos, tem determinados momentos que a gente tem que ser louco. Louco como diz o Tiago. É situações que ninguém está levando a sério. É situações que pessoas estão contando os dias para que venha a notícia. Fechou, faliu, não deu certo. Eu fiz 17 anos junto com Rosana, fiz 14 anos de casado. Eu disse a ela que já posso dar entrada para receber benefício. Não deram 6 meses. Eu quero ver até quando esses dois vão aguentar. 2 peças não vale nada. Quero ver até onde vai. E quando a gente olha, foram tantas profecias contrárias à nossa vida, e a gente dizendo, vai dar certo. O Senhor está no meio desse negócio. Não há palavra de encantamento contra a nossa vida. Igreja, o vale, o Senhor Ele permite para que a gente exercite a nossa fé. Veja só, a Bíblia ela vai narrar dizendo que havia uma mulher com 12 anos de um fluxo de sangue. E a Bíblia, a mesma Bíblia vai dizer que a vida daquela mulher ia de mal a pior. Eu não sei se eu posso usar dizendo que aquilo que aquela mulher ela declara é uma oração, ou ela está profetizando sobre a vida dela. Mas quando ela ouve falar de Jesus, essa mulher faz uma das declarações mais lindas sobre a Bíblia. Se então somente eu tocar. Aleluia. Vou repetir. Se então somente eu tocar, eu serei curada. Sabe o que é isso? Ela dizendo, ei, não me importa qual é a situação, não me importa se as pessoas que estão à minha volta vai dizer ou vai pensar sobre mim, mas o que importa é que eu não posso ficar nesse mesmo lugar parada. Eu tenho que sair do lugar que limita a minha fé. Eu preciso sair do lugar aonde a minha visão, a visão de Deus, que Deus tem para mim, é limitada. Veja bem, Abraão ele começa a orar dizendo, Senhor, eu não tenho semente, e o nascido da minha casa vai ser aquele que vai ser o meu herdeiro. Abraão está dentro da tenda. Deus ele faz com que Abraão ele saia. Manda Abraão olhar. Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas, se é que pode contar. É Deus dizendo, ei, é o que eu tenho preparado para você. Você não entendeu? Aleluia. Ei, você pode contar as estrelas dos céus? Eu posso contar o número de pessoas que tem aqui. Glória a Deus. Mas você começa a contar no meio do caminho, você já se perdeu. É Deus dizendo, ei, a palavra que eu tenho liberada para a sua vida, meu filho, nem o inimigo, ei, quando eu libero uma palavra, até o diabo ele tem que obedecer, ele tem que cooperar para o seu bem. Eu vou encerrar. Glória. Aleluia a Deus. O vale ele serve para testar o tamanho da sua fé. Enquanto a sua fé ela não tiver forte o suficiente,
Deus ele vai permitindo o vale. Para quê? Para que você entenda que é no meio do vale que você vai viver o extraordinário de Deus. Eu vou repetir só para você dar no glória e ficar bonito na filmagem. Glória a Deus. É no meio do vale que Deus ele vai testar a sua fé. Para quê? Para que você utilize ela. Porque eu profetizar enquanto tudo vai bem. Quando eu abro a minha conta e eu vejo lá que tem um dinheiro que dá para comprar uma pipoca. Ô, glória. Quando tem um dinheiro que dá para eu ir ali e comprar, vou queimar uma carne. Eu sou criado, eu vou mesmo. Quem tem que passar necessidade é o cão, não eu. Eu vou mesmo. Aleluia. Eu não vou ser responsável, né? Gastar o dinheiro que eu não posso. Mas tem um trocado sobrando. Cata o guri, bora ali. Ali é onde bora comer, né? Não, hoje não vou encostar o umbigo no fogão, não. Mas é na hora que a gente não está vendo nada, o cenário está todo contrário. Mas você está dizendo, eu creio, vai acontecer alguma coisa. Deus ele vai fazer. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Igreja, eu encerro. Senão, se deixar o pastor Salomão falar, vira a vigília. E eu aproveito quando a pastora Rosana não está comigo para falar um bocado. Porque quando ela está comigo, ela fica me cronometrando. Não desista no meio do vale. Aleluia. Aleluia. Quando eu vejo esse texto, que o vale está cheio de ossos, eu enxergo também pessoas que pararam no meio do caminho, porque não suportaram, porque não souberam esperar, porque não suportaram o processo do tempo. E pararam no meio do caminho. Eu tenho situações que, se eu estou com minha esposa há 17 anos, tem 17 anos eu esperando no Senhor. Eu parei de orar? Não. Tem hora que a fé é vacilante. Mas quando eu olho, Abraão esperou 25 anos para Isaac nascer. Davi foi ungido a rei com 13, mas esperou 17 anos para assumir o trono. José foi vendido novo, mas também com 30 anos, se eu não me engano, o Senhor tira ele. José foi vendido, esquecido. Passou pelo vale. Daniel, a mesma coisa. Mas o que me chama a atenção é que nenhum deles, no meio do processo, eles desistiram, mas eles persistiram até o final e alcançaram a glória de Deus. Igreja, eu profetizo sobre esta igreja que esse vale não é para sempre. Hoje é dia 15. Dia 15. Chegamos praticamente na metade do mês. Alguns, antes de terminar o mês, veio saindo do vale. Aleluia a Deus. Outros, até o último dia ainda vai passar pelo processo, mas eu te digo uma coisa: antes de virar o mês, esse vale ele não vai perdurar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não insisto não.
você crê, antes de virar o mês. Porque eu estou falando para o pastor Jair, eu estou sentindo arder no meu coração. Porque eu não gosto de falar, porque tem gente que fala pela emoção, por povo da glória. Mas eu estou sentindo arder no meu coração que antes de terminar o mês, minha pastora, depois eu vou vir aqui, vou aproveitar um dia de domingo para vir cultuar aqui no dia que eu estiver trabalhando. Esse dia eu venho até de chinelo só para não me dar oportunidade de você falar no chinelo. Só para eu ouvir o testemunho. Aleluia. Só para eu poder ouvir e dizer: olha, o meu vale estava assim, mas eu profetizei, eu tomei posse. Igreja, teve determinados momentos. Minha varoa, tem hora que eu penso assim: essa mulher parece que ela bateu a cabeça, né? Ela não, Jesus. Ela me chama para cada propósito, eu olho assim: Senhor, não tem condição não. Ela está vendo que não tem condição, mas o Senhor deve ter mostrado alguma coisa a ela. Ela vai fechar, eu quero fazer a festividade da igreja, eu digo: não tem dinheiro. Ela assim: você não é filho do dono do olho da prata, não? Eu sou. Ela então profetiza. Se a gente não for louco o suficiente para profetizar, porque muitas vezes a gente fica querendo um ambiente de glória favorável para a gente profetizar, mas é em ambiente que não está favorável é que Deus ele quer que a gente utilize a nossa fé. Aleluia, Jesus. É quando a gente não está vendo nada do outro lado, está tudo embaçado. Mas a gente diz: Senhor, eu vou chegar do outro lado. Eu vou vencer, eu vou alcançar. Eu tomo posse. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a vocês. Minha pastora, meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se eu falar um pouquinho mais além, não é de Deus, é da minha carne. E o que é da minha carne não vale nada, não presta. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida desse ministério. Amém? É um ministério a qual eu tenho carinho. E eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu estava dizendo a Deus: Senhor, a pastora Cláudia e o pastor Isaías nunca mais me chamou para ir lá. Eu não estou entendendo esse ego. E chega ontem a serva do Senhor entra em contato. O Senhor é fiel. Deus ainda responde a oração. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.